no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Mas vamos lá, Marcos Furlan. Uma reportagem do jornal O Globo, nesta terça-feira, revela novos bastidores pela disputa de cargos do segundo escalão do governo federal. E nessa pauta, passa o Ceará. A bancada do PSD na Câmara Federal vê com preocupação e de forma negativa a possibilidade da Fundação Nacional da Saúde, FUNASA, ser entregue aos republicanos. O partido tem feito reiterados pedidos ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para indicar o nome que irá comandar a fundação e, nesse momento, chegou a recolher assinaturas de deputados para a apresentação do nome de Domingos Filho, ex-vice-governador do Ceará, para a presidência da Fundação Nacional de Saúde. Esse recolhimento de nomes e apoios veio por meio de uma mobilização das bancadas do PSD na Câmara e no Senado. E agora surge essa informação trazida hoje pelo jornal O Globo sobre as pressões dos republicanos, que acaba de aderir e passa a fazer parte do primeiro escalão do governo do presidente Lula para ampliar espaços e garantir também a presidência da FUNASA. Jornalista Beto Almeida, ou queda de braço boa. O PSD, como nós já registramos aqui no Jornal Alerta Geral, entrou nessa briga pela presidência nacional da FUNASA, indicou o nome do ex-vice-governador Domingos Filho, que está na expectativa sobre a definição, sobre a canetada do presidente Lula para escolher, oficializar quem irá comandar a FUNASA, e ao mesmo tempo surgem essas pressões dos republicanos. Em Brasília, o Congresso Nacional está com a semana esvaziada, mas nos bastidores políticos tem briga por cargos, tem briga por mais dinheiro do orçamento da União para os municípios e para os estados. Mas, nesse momento, a grande preocupação é quem vai comandar a FUNASA e herdar também outros cargos do segundo escalão. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aí aos nossos ouvintes nessa terça-feira de muito sol e calor, Luzenor. Mas a temperatura anda acirrada e alta mesmo, é nesses bastidores políticos, enquanto, logicamente, o cenário de votação lá na casa, nas duas casas do Congresso Nacional continua aí paradinhas. Mas olha só, qual é o problema do PSD, Luzenor? É que o PSD nacional, principalmente o PSD da Câmara dos Deputados, considera que ainda tem pouco espaço no governo Lula. Essa é a saia justa que está sendo criada. Então o PSD e os republicanos entraram nessa disputa pela FUNASA. O PSD diz o seguinte, que eles lembram que um dos últimos ofícios que eles enviaram lá para a Casa Civil do governo Lula, sobre essa questão da FUNASA, foi no último dia 9 de agosto, com assinaturas, inclusive, do senador Otto Alencar, da Bahia, defendendo o nome do ex-vice-governador e presidente do PSD aqui no Ceará, Domingos Filho, pai de Domingos Neto. E eles entendem o seguinte, que isso dá para ser cumprido. Mas olha, eles enfrentam aí uma barreira pesada, porque o próprio presidente da casa, o deputado Arthur Lira, tem dito o seguinte, Luzenor, olha, o PP tem que entender, segundo Arthur Lira, de que a FUNASA fazia parte de um acordo para ficar com os republicanos. E isso está criando uma saia justa para o presidente Lula, porque o presidente Lula, claro, quer levar os partidos do Centrão para ampliar sua base de apoio, para ter tranquilidade de votações, e o PP está dizendo simplesmente o seguinte, Zenor, que pode não dar, aliás, o PSD, perdão, pode não dar essa sustentação toda ao presidente em muitas votações, principalmente por conta desses cargos que não chegam na proporção que eles querem. E um desses cargos é a FUNASA. Mas o PSD também está bem contemplado no primeiro escalão do governo. Bem contemplado no primeiro escalão do governo. Conseguiu, inclusive, o Ministério de Minas e Energia, Luzenor. Mas impressionante como o PSD acha que ainda precisa ser melhor olhado pelo presidente Lula e pela equipe. Qual é o tamanho da bancada do PSD, jornalista Beto Almeida? Porque o PSD do Ceará tem 3 deputados federais.
Luiz Gastão, o deputado Célio Sturdat, que está de licença após assumir a Secretaria de Defesa e Proteção Animal do Estado do Ceará, e com a saída do deputado Célio Sturdat, entrou Eliane Braz, que é a primeira mulher do PSD a exercer um mandato. Deixa eu ver aqui o tamanho da bancada desse além PSD. de Domingos Filho. São 3 deputados federais no Ceará, dentro de uma bancada que tem mais de 40 representantes na Câmara Federal. O que eu quero dizer, Beto Almeida, é que tem sido uma constante dos partidos que estão dentro do governo dizer o seguinte: olha, nós estamos aqui no Palácio do Planalto, estamos presentes no primeiro escalão, na equipe ministerial do presidente Lula, mas o nosso partido vai agir com independência. Não é uma bancada pequenininha, foi justamente não. O que São aconteceu 42 deputados. Com viu? republicanos, que tem 41 deputados federais em Brasília, com o PP, que acaba de assumir o Ministério do Esporte, com 49 deputados. Mas nenhuma dessas siglas diz que vai votar integralmente com os projetos do governo. Claro, desde que esses projetos, se forem de interesse da população, a bancada fechará. Mas chama a atenção justamente essa manifestação dos líderes de partidos que estão dentro do governo de não fechar a questão sobre todos os projetos que tramitam no Congresso Nacional, que são de interesse do governo. E nessa queda de braço, jornalista Beto Almeida, o PSD, com 42 deputados federais, naturalmente fica ao longo dos próximos dias na expectativa em relação ao desdobramento dessa disputa pela presidência da FUNASA. Lembrar que o nome do ex-vice-governador Domingos Filho também surgiu nos bastidores nos últimos dias como provável ocupante do comando da Codevasf. Será que já era uma saída para dizer o seguinte: se perder a FUNASA, tem a Codevasf? E olha, não, eu acho inclusive que essa é uma alternativa sim que está sendo avaliada, porque eu falei, além da questão do Ministério de Minas e Energia, ele tem também o Ministério da Pesca, né? O PSD tem também o Ministério da Pesca, só que para além dessa questão dos ministérios em si, órgãos como a FUNASA, eles têm uma capilaridade que a gente chama enorme de chegar na ponta, de chegar ao eleitor com projetos na área de saneamento, daquelas construções de banheiros, de saúde. Então, a importância de um órgão como a FUNASA está exatamente nessa capilaridade que ele tem e na capacidade de se fazer presente em todos os municípios do país. Tem força política e eleitoral. Força política porque atrai a atenção dos prefeitos que querem verbas para obras de drenagem, de saneamento básico, perfuração de poços, porque também passa pela FUNASA esse tipo de agenda, além do poder eleitoral que esse órgão, que a FUNASA proporciona a quem está no comando do órgão, né? Lembrar também, Beto Almeida, que aqui em entrevista ao Jornal Alerta Geral, o deputado federal Danilo Forte, que foi um dos articuladores para a recriação da Fundação Nacional de Saúde, porque a FUNASA foi extinta como um dos primeiros atos do atual governo, após as pressões dos deputados federais, alegando justamente o papel que a FUNASA cumpre nos municípios menores. O governo recuou e decidiu recriar a FUNASA, que oficialmente ainda precisa de uma reestruturação. E o Danilo dizia que a FUNASA tem em 2023 2 bilhões de reais para serem gastos com obras de saneamento básico, drenagem e saúde, cuidando da saúde da população. E parte desse dinheiro ainda não foi usada, ou melhor, pelas palavras de Danilo Forte, nenhum centavo desse dinheiro chegou aos cofres dos municípios. Nenhum centavo chegou aos municípios, inclusive o deputado aqui em entrevista com a gente defendeu, na visão dele, claro, disse, olha, o momento agora não é nem de discutir quem vai comandar a FUNASA, mas primeiro reestruturar o órgão, trazer de volta os seus servidores que já haviam sido distribuídos para outros ministérios, enfim, reestruturar a FUNASA e a partir daí sim, pensar em trabalhar a questão orçamentária e ver exatamente os projetos que podem ser realizados pelo órgão. Essa é a visão do Danilo, claro, porque ele também tem interesse, ou teria interesse, Luciano, de ter alguma força na indicação, mas isso, claro, está muito difícil, porque, lembrando, tem PSD, tem republicanos. Aliás, o republicano diz o seguinte, Zeno, que se a FUNASA, aliás, o PSD, se a FUNASA fica mesmo com o republicano, esse não é o problema maior para eles, contanto que os ministérios que tem hoje na cota do PSD, eles sejam contemplados com muito orçamento para realizar políticas públicas e também políticas sociais. E eles acham que os orçamentos dos ministérios do PSD precisam ser reforçados. É isso
que está dito claramente. Certamente lá em Nova York, bem distante dos brasileiros e do Brasil, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, estão também lidando com essas articulações com reflexo aqui na pauta do Congresso Nacional e na equação de forças e na definição da bancada de apoio ao governo federal, desde que haja essa contrapartida aos partidos que estão presentes na administração federal ou querendo ingressar no governo federal. Porque a essa altura, Beto Almeida, dos 513 deputados federais, 60% querem ser governo. Porque Com certeza. o guarda-chuva do governo, seja qual for o governo, estadual, seja qual for o governo, federal. exatamente. Mas só um detalhe aí bem rapidinho. O presidente Lula está voltando, antecipando a volta dele aqui, deve estar chegando já na quarta-feira à noite, quinta-feira de manhã aqui, mas em Brasília. Mas um detalhe, Luciano, ele está também sob pressão, porque inclusive ele não definiu ainda as diretorias da Caixa Econômica Federal. Esse problema da Fundasa com o republicano cria uma saia justa para ele, porque ele vai ter que decidir isso agora no retorno também. Então nenhuma diretoria da Caixa Econômica foi definida ainda. Ele vai ter que fazer isso. São coisas da agenda política nacional que passam pela política do Ceará, gerando expectativas, nesse caso, entre dirigentes do PSD e também do União Brasil, onde está presente o deputado federal Danilo Forte. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos continuar falando sobre a agenda, porque nesta semana os plenários da Câmara e do Senado andam esvaziados, Beto Almeida. Esvaziado de atividades, de votações importantes, de projetos polêmicos na Câmara. Mas vamos conversar também sobre os empréstimos que pelo menos 6 bancos já começaram a fazer para os beneficiários do BPC, Luzero. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.